tudo bom, crianças? Eu de novo, né? E a professora Verônica Marques para a aula de matemática para o segundo ano. E conosco nós temos... não é só eu não que estou repetindo não, é Ingrid também, Cadê a Ingrid aqui? Olha, conosco novamente. Hoje é dia de Verônica e Ingrid está aqui nas aulas do segundo ano. E professora Mauriceia. Bom dia, professora Mauriceia. Olá, professora Verônica, tudo bem? Você hoje está em dose dupla, é? Hoje foi repeteco. Mas vai dar certo. Vamos lá, aula de matemática. Uma overdose de Verônica e de Ingrid hoje. Que bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos conversar sobre um pouquinho aqui, ó. Historinhas matemáticas, mas com ideia de acrescentar. A gente já conversou sobre ideia de juntar. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre ideias de acrescentar. Aí a gente vai resgatar aqui alguns momentos que a gente pode aqui resolver de formas diferentes. Lembra que eu sempre trago para vocês quais são as possibilidades. Não existe uma única, a matemática é rica por conta disso. Não existe só uma única possibilidade de resolução. Aí, nós temos aí, acrescentei 21 ao 45. Quanto fiquei? A gente não só tem um único jeito de resolver as coisas, os problemas na vida, né? Historinhas matemáticas também não. A gente sempre tem várias formas de resolver, tá certo? E no fim das contas, tudo se resolve. Chega lá, todo caminho dá na venda, como diz a história. Vamos lá? Uma das possibilidades é adicionando na forma horizontal. Mas antes de seguir, eu gostaria de saber da professora Mauriceia. E aí, professora Mauriceia, tudo tranquilo? Tá. Alguma novidade? Quer passar para a gente como é que a gente pode acessar a árvore de livros? Olha, a árvore de livro, professora Verônica, muito simples. Nós podemos acessar a árvore com a sua matrícula, se você não sabe dessa sua professora. Aí você vai botar lá no login REC e acrescenta a matrícula e vai acessar aí todos os livros da árvore, poder ler à vontade. Estou certa? Mais que correta, como sempre, né? Professora Mauriceia arrasando aqui, né? Segundo ano. Aí a professora Mauriceia traz aí como é que a gente pode acessar a árvore de livros e eu trago aqui para vocês a continuação da nossa historinha, né? Eu dei uma quebra ali na aula, que eu já ia no assunto deslanchando. Espera aí, professora Verônica, tem a leitura, que as crianças estão acompanhando a leitura, a aritmética da Emília. Aí a gente, depois da continuidade, a gente retoma lá. E a gente parou no Mágico de Oz, né? Aí nós temos aqui, algum feiticeiro será o Mágico de Oz? Aí a gente continua a nossa leitura e vocês vão acessando aí. Eu vou lendo trechos aqui e vocês leem a história toda, hein? O Visconde atrapalhou-se na resposta e, para disfarçar, gemeu o reumatismo, mas quem de dó dele berrou no seu vozeirão paquiderme africano. É um sinal e pronto. Aí vejam. Aí nós temos aqui o reumatismo do Visconde sarou imediatamente. Pois é isso, disse ele, um sinal, o zero é um sinal. Quem não sabe de uma coisa tão simples? A boneca e o rinoceronte piscaram um para o outro, enquanto os algarismos passeavam pelo picadeiro, né? Aí a gente viu na nossa última aula que o sinal zero, ele à direita, né, do número, ele à esquerda, aliás, do número não, do algarismo. O zero à esquerda do algarismo, à direita do algarismo, como é que se comporta, quais são os valores que se atribuem e que não se atribuem. Não foi isso que nós vimos na nossa leitura? Essa leitura aí, ela é rica, crianças. Espero que vocês estejam fazendo ela em casa. Aí agora, vamos lá. Vou agora apresentar ao respeitável público, disse ele depois de instalar o chicotinho, um grupo de artistas velhos e aposentados, os tais algarismos romanos, de uso naquela Roma que os irmãos Rômulo e Remo fundaram antigamente nas terras da Itália, senhores algarismos romanos. Para frente. A cortina abriu-se de novo e apareceu 6 artistas velhos e capengas. Vamos lá, cobertos de pó e teias de aranha.
era um, vocês estão vendo aí o I, mas eu chamo de tá certo? É em romano. Nós temos o I, o V, o X, o L, o C e o M. Pois é, crianças, os romanos usavam letras, em vez de usar os algarismos que nós temos o costume de usar. Fizeram uns comprimentos de cabeça muito trêmulos, porque são bem velhinhos, né? Da época de Rômulo e Remo, e perfilaram-se adiante dos algarismos arábicos, que são os nossos algarismos que a gente usa, o 1, 2. Ora bolas, exclamou a boneca, isso são letras do alfabeto, não são algarismos. E está faltando o D. D de doente, com certeza ficou no hospital, gemendo os reumatismos. Os romanos, explicou o Visconde, não tendo sinais especiais para figurar os algarismos, usavam essas 7 letras do alfabeto. O I valia 1, como havia dito a vocês, crianças. O V valia 5. O X valia 10. O L valia 50. O C valia quanto? Vocês devem saber. 100. O D valia 500 e o M valia 1000. E quando queriam escrever o número 7, por exemplo, indagou Pedrinho. Ora, a gente tem o I, que vale 1, e o V, que vale 5. Alguém em casa vai saber dizer? Vamos ver aqui o que responderam para Pedrinho. Para escrever o 7, eles botaram o V, que vale o 5, né? O V não vale o 5 em romanos, com mais 2 I's. Aí tem I, à direita, tá? Por quê? Vai estar ali, ó, juntando 5 mais 2, tá certo? Que é o V e os 2 I's. Explicou o Visconde e, dirigindo-se aos velhinhos, vamos lá. Formem o número 7 para este menino V. O 5, o V, adiantou-se a seu lado, vieram colocar-se 2 I's, ficando uma figura assim. O V, I. É o 5 mais 2, né? Que forma o 7 em romanos. Muito bem, disse o Visconde. Forme agora o número 4. Vamos ver o número 4 formado. Aí nós temos aqui, ó, 1, 2, o 3, o 4, o 5, tudo em romanos. O 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. E a gente vai parar por aqui na nossa leitura, tá certo? A gente agora vai seguir para pensarmos a respeito das historinhas matemáticas na ideia de acrescentar. E a gente pode aí continuar a leitura em casa para aprender um pouco mais sobre os números romanos na época de Remo e Rômulo, tá certo? E depois eu prometo a vocês uma aulinha para explicar melhor essa questão dos números romanos. Mas vamos usar os nossos indo-arábicos, que são esses algarismos aí que vocês estão vendo, 45 mais 21. Como é que eu posso adicionar de forma horizontal? Eu posso pensar da seguinte forma. Eu posso pensar primeiro em juntar as unidades, 5 e 1 mentalmente, e as dezenas, 4 e 2, tá certo? Uma outra forma que nós temos é usando o quadro valor de lugar, o que a gente chama de QVL, tá certo? Ali a gente vai estar trabalhando especificamente com as unidades e as dezenas. E vocês sabem perfeitamente separar, né, as unidades das dezenas. E no QVL é muito rígido. Unidade só vai até 9. Não cabe 10 cubinhos na unidade não, tá certo? Se tiver 10 cubinhos, tem que tirar aqueles 10 cubinhos do U, da letra U, da unidade, e nós colocaríamos mais uma barrinha para ter mais uma dezena aqui, tá certo? Ok? Então, a gente pode somar também, ter a ideia de acrescentar dessa forma, né? Juntando 21 mais 45, e nós teríamos aqui, no fim das contas, o quê? Né? 60 mais 6, organizando tudo no quadro valor de lugar. Nós temos também o cálculo convencional, é uma outra forma da gente acrescentar, né? 21 ao 45.
usando aquele cálculozinho sistematizado que a gente aprende na escola, onde eu tenho que colocar unidade na unidade, dezena na dezena, e quando eu vou resolver, eu resolvo primeiro quem é a unidade e depois eu resolvo quem é a dezena, tá certo? Então, 1 mais 5, 6 na unidade. 2 mais 4, 6 também, mas sendo na dezena, tá certo? Então, por outra forma de resolução, nós temos por decomposição. A gente vai desmontar os números, né? Então, essa aulinha está bem interessante, que a gente está revisando tudo aquilo que a gente passeou durante o ano. Que novembro chegou, daqui a pouco é Natal. Vamos aí rememorar tudo aí que a gente viu aí, tá certo? Por decomposição, eu desmontei ali esse número, os dois números, e vou fazer ali as unidades, resolvo as unidades, depois resolvo as dezenas, né? Aí nós temos aqui, ó, 60 mais 6, que dá 66. E eu tenho aqui uma brincadeira bem rapidinha, mas eu acho que a gente nem vai brincar muito, professora Mauriceia. Por quê? Eu vou explicar aqui qual é a brincadeira, tá? Eu trouxe aqui umas situações para cálculos mentais, para a gente resolver mentalmente, tá? Trouxe umas fichinhas, porque nós temos aqui uma trilha, tá? A trilha que vocês já conhecem, nós começamos o ano e acabamos o ano usando ela para diversas aulas de matemática, não foi? E novamente eu trago a nossa querida trilha, só que aqui a gente pode usar uma daquelas formas que eu mostrei para vocês no início agora da aula, para resolver a mesma questão de diversas formas. E eu tenho aqui algumas situações, alguns cálculos. Então, quando é a vez de alguém, aí a pessoa pega aqui um cartão, aí primeiro vai resolver quem é que vai começar o jogo. O primeiro jogador vai pegar o cartão vermelho. Então, como eu não tinha folha vermelha, eu peguei as rosinhas. Aí coloquei aqui, no cartão rosinha, tá certo? Aí pega a questão 1, vermelha, né? Se acertar mentalmente, sem usar nenhum dos dedinhos, aí o que acontece? Anda a casa. Se errar, nem do lugar sai. Gostou? Aí, dependendo do valor que der na resposta, aí vai andar. Por exemplo, o resultado do cálculo mental aqui do cartãozinho deu 5 como resposta. Aí vai andar 5 casas. Aí, se der um resultado maior do outro bonequinho, vai andar mais ou vai andar menos, né? Então, a gente tem aqui algumas situações matemáticas. Fica aí a sugestão, né? Os professores vão poder pegar esse template, tá? Algumas situações aqui, algumas historinhas matemáticas bem básicas para resolver mentalmente. E as formas que vocês têm para resolver mentalmente, pode usar uma dessas que eu apresentei hoje aqui na aula, tá certo? E só vai andar se acertar, tá certo? Aí fica aí a sugestão. Uma outra aula, a gente joga só isso, viu, professora? Dar uma sugestão, acho que a gente ainda tem um tempinho. Poderia ler o primeiro cartão para a gente ver na prática como é que funcionaria, professora? Vamos supor que pegasse... Escolha a cor, então. Rosa. Só o rosa. Vermelho, que seria ali, né? Pronto. Aí nós temos aqui uma situação onde quanto devo acrescentar ao número 6 para poder eu ter um total de 10. Olha aí. E aí, caso acertasse mentalmente, sem precisar da ajuda dos dedinhos, poderia caminhar na trilha. Aí vamos supor, da qual resposta? Quanto eu preciso? Para acrescentar 6 para chegar a 10. Nós precisaremos acrescentar 4. Então, andaria 1, 2, 3, 4. Muito bem, compreenderam? Salvou-se aqui, ó. Olha aí. Não caiu na casa 3, mas vamos lá. Outro dia a gente joga isso. Então, o que a gente viu? Situações aqui que a gente pode resolver de formas variadas, situações de matemática. Nós temos aqui as regrinhas. Vai ficar exposto no template para os professores baixar isso aí e brincar com vocês aí. Fica a sugestão de aula que os professores podem ter esse template. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Beijos. Obrigada, professora Mauriceia. Foi um prazer, professora Verônica. Obrigada, Indy, pela parceria de hoje, duplamente.
E crianças, até a próxima aula. Tchau, tchau!